Olá, me chamo Gustavo André, sou médico ginecologista especialista em fertilidade conjugal. Represento a clínica Reproduce em Sorocaba, interior de São Paulo. Hoje eu vou explicar nesse vídeo duas diferentes técnicas e diferentes denominações que são frequentemente confundidas. A diferença é entre fertilização e inseminação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o casal será considerado infértil, ou seja, estará caracterizado a dificuldade para engravidar quando houver tentativas frequentes e infrutíferas ao longo de um ano. Estima-se que 10 a 15% dos casais enfrentarão essa dificuldade. Existem basicamente 3 técnicas de tratamento de reprodução assistida: a relação sexual programada, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Como muitas das minhas pacientes me perguntam a respeito da diferença entre as técnicas de fertilização e inseminação, eu vou tentar ser o mais simples e didático possível. A inseminação intrauterina, também conhecida como inseminação artificial, consiste em estimular a ovulação da mulher com o objetivo de produzir de 2 a 3 óvulos. No momento que estiverem maduros, é programada a ovulação. Nesse momento, o homem coletará o sêmen e será realizado um processo de seleção e melhora da capacidade de fecundar dos espermatozoides. Estes serão concentrados em um caninho, um catéter, e introduzidos no útero. A partir do útero, os espermatozoides deverão fazer o restante do trabalho, caminhar pelo útero e trompas até que haja o encontro com os óvulos. Sendo assim, trata-se de um processo seminatural, em que a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com os espermatozoides, ocorrerá dentro do corpo da mulher. É considerado, por isso, um procedimento de baixa complexidade. Está muito bem indicado em mulheres mais jovens, com trompas normais, em mulheres com distúrbios de ovulação ou em casais em que o homem tem produção discretamente alterada de espermatozoides. Com o processo de seleção e concentração dos melhores espermatozoides, é possível aumentar a taxa de sucesso desse casal. Além disso, pode ser empregada para casais que têm alguma dificuldade em manter relações sexuais frequentes. O processo em si levará cerca de 10 a 14 dias. Não existem praticamente contraindicações a este processo, já que as complicações são extremamente raras. Já a FIV, a fertilização in vitro, como ela é feita? A FIV é considerada um tratamento de alta complexidade. A fertilização ocorrerá in vitro, ou seja, no laboratório. Nessa técnica, o corpo da mulher será estimulado a produzir mais óvulos, através da utilização de medicamentos injetáveis subcutâneos. Ultrassonografias transvaginais serão realizadas até que os óvulos estejam maduros para serem retirados. Então, os óvulos serão retirados em um pequeno procedimento cirúrgico em que a paciente é anestesiada, uma leve sedação. Enquanto isso, o homem irá fazer a coleta dele por masturbação, em sala privada. Serão separados os melhores espermatozoides, aqueles que têm a melhor qualidade. Nesse dia, portanto, teremos os gametas femininos e os masculinos, os óvulos e o espermatozoide. No laboratório, faremos o encontro dos dois, realizando o processo da fertilização. Alguns dias depois, os embriões já estarão prontos para serem transferidos para o útero. O procedimento da transferência embrionária não precisa de anestesia, é um processo mais simples e sem dor. A mulher estará com a bexiga cheia e em posição ginecológica. Enquanto o auxiliar realiza um ultrassom por via abdominal, o médico irá, em poucos minutos, passar um catéter com os embriões para dentro do útero. Aí vem um momento de espera que durará 12 dias, até a realização do teste de gravidez para verificar se tudo isso deu certo. Nesse período e na fase inicial da gravidez, a mulher precisará de um repouso relativo. Não poderá ter relações sexuais, carregar peso ou fazer atividade física. Todo o restante está liberado. Se no trabalho não houver uma necessidade física, poderá inclusive trabalhar. Toda a FIV durará cerca de 15 a 16 dias, entre a primeira medicação e a transferência do embrião. Toda e qualquer mulher liberada para tentar engravidar pode ser submetida à FIV. Os níveis hormonais atingidos nesse processo são altos, porém infinitamente inferiores aos atingidos na própria gravidez. Então, se a mulher não puder realizar a FIV, antes ela não poderia engravidar. As taxas de sucesso de uma fertilização variam caso a caso, sendo o principal fator de prognóstico a idade da mulher. Nos melhores casos, é possível atingir até 60% a 65% de taxas de sucesso. Vamos falar sobre a ICSI. Atualmente, quando nos referimos à fertilização, estamos falando da ICSI,
injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que consiste em injetar um único espermatozoide dentro de cada óvulo. Com a técnica da ICSI, conseguimos garantir maior taxa de fertilização e, portanto, maior número de embriões. Em nosso laboratório, é a única técnica que utilizamos. As duas técnicas necessitarão de estimulação ovariana para aumentar as chances de sucesso. Ambas precisarão realizar uma série de ultrassons para acompanhar o crescimento dos óvulos até eles estarem maduros. A diferença se dá na dosagem. Enquanto na inseminação desejamos 2 a 3 óvulos, na fertilização o objetivo serão cerca de 8 a 10 óvulos. E o que essas técnicas têm de diferente? Enquanto na inseminação o processo de encontro dos gametas ocorrerá nas trompas, em um processo seminatural, será colocado dentro do útero espermatozoide e eles farão o restante do trabalho, na fertilização in vitro, esse encontro ocorre no laboratório, literalmente forçando a entrada de um espermatozoide selecionado no óvulo maduro. Dessa forma, otimizando a formação de embriões e corrigindo aí vários problemas relacionados à infertilidade. Outra diferença entre a inseminação e a fertilização é que na fertilização, durante o processo de desenvolvimento embrionário, é possível realizar uma biópsia do embrião e analisar geneticamente esse embrião. Existem doenças genéticas que podem ser evitadas para a prole de um casal. Agora eu vou falar sobre os riscos dessas técnicas. Tanto a inseminação quanto a fertilização aumentam o risco de gemelaridade, sendo que na inseminação nós perdemos o controle. Se a estimulação ovariana for muito intensa na inseminação e a mulher produzir mais que 4 ou 5 óvulos, o ideal é que se opte por cancelar essa inseminação ou teremos um risco grande de multigemelaridade. Já na FIV, nós que decidimos quantos embriões transferir e, portanto, trata-se de um risco mais controlado. O maior risco da FIV é um fenômeno denominado síndrome do hiperestímulo ovariano. Trata-se de uma condição decorrente de uma resposta exagerada do ovário às medicações que se utilizaram no processo. Os ovários crescerão exageradamente e a produção hormonal será muito intensa. O quadro pode ser desde uma distensão abdominal leve e dor, até quadros muito intensos com dor forte, ascite, dificuldade para respirar e vômitos intensos. Nessa situação, necessitará de internação hospitalar para controle do quadro. Atualmente conhecemos bem essa síndrome e as maneiras de evitá-la, ou pelo menos de não torná-la grave. A maior solução é o congelamento de todos os embriões, processo denominado freeze-all, esperando que o quadro ovariano regrida e então, em um novo ciclo, poderemos transferir o embrião. Dessa maneira, quando a síndrome ocorre, ela será leve ou no máximo moderada, não necessitando de internação da paciente e o quadro será autolimitado, ou seja, durará apenas alguns dias e irá regredir. Muitas pacientes também me perguntam em relação à rotina, o que altera na rotina delas? Na inseminação, a paciente terá que vir para avaliações médicas por cerca de 4 vezes ao longo de aproximadamente 10 a 14 dias. Lembre que o processo é uma relação sexual melhorada. Por isso, não é necessário nenhuma recomendação especial. Sugerimos que a paciente não tenha atividade física intensa, mas provavelmente estamos até sendo preciosos em relação a essa recomendação. Já na FIV, a paciente virá na clínica por cerca de 6 vezes ao longo de 15 dias. Em 2 vezes delas não deverá trabalhar, ficando de repouso no dia da punção ovariana e da transferência embrionária. Aqui é importante a recomendação de não realizar atividade física e relações sexuais do momento da punção ovariana até a realização do teste de gravidez. Trata-se de um repouso relativo, mas sem exageros. Com relação às indicações para cada uma das técnicas. Para se indicar uma inseminação, é fundamental que toda a anatomia do útero, tubas e ovários esteja perfeita e os espermatozoides precisam estar normais ou com alterações sutis, que possam ser corrigidas pela técnica de preparo do sêmen. A FIV foi desenvolvida para os casos masculinos moderados e graves e para as mulheres com distúrbios das trompas. Porém, pode ser indicada para qualquer caso de infertilidade, incluindo endometriose, síndrome dos ovários policísticos, atingindo taxas de gestação maiores do que qualquer outra técnica.
Para concluirmos, reforço que a confusão sobre inseminação e fertilização é algo bem comum, inclusive entre profissionais de saúde. Uma envolve técnica mais simples e pode ser feita de maneira ambulatorial, sem necessidade de grandes recursos. A outra necessita de uma grande estrutura, pois a fertilização se dará em ambiente laboratorial. É necessário um centro cirúrgico completo junto a um laboratório de fertilização para otimizar os resultados e garantir a segurança da nossa paciente. Gostou desse tema? Entre em nossa página e redes sociais, deixando um comentário ou solicitando novos temas. Agradeço a atenção.